No sistema educacional atual, a gente está chegando num estrangulamento onde está ficando cada vez mais insuportável, tanto de dar aula, quanto para o aluno de assistir aquele modelo de aula, porque a gente ainda não parou para discutir exatamente o que é importante para os alunos, em termos de assuntos a serem ensinados dentro da escola, e como que a gente vai fazer isso. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Oi, seja bem-vindo ao canal Resenha Educação, um canal que fala sobre educação a partir do ponto de vista do professor. Se você quer se manter atualizado sobre todos esses tipos de assunto, se inscreva agora no canal. Além da estrutura de aula já ter mais de 400 anos de idade sem nenhuma alteração, basicamente, as matérias que estão sendo ensinadas, aquele currículo básico ali, já tem mais de 100 anos. E a gente ainda não parou para discutir seriamente o que essas matérias estão fazendo e por que elas estão ali. Basicamente, quando essas matérias foram estabelecidas, elas tinham um interesse da elite e esse interesse ele pode até estar lá ainda, mas ele já começa a ser muito conflitante com o que a gente tem na nossa sociedade atual. Sem uma mudança drástica nesse currículo atual que a gente tem, a gente vai ter um problema cada vez maior daqui para frente. A gente tem visto que nos últimos anos, a quantidade de informação que a humanidade tem conseguido aprender tem crescido numa velocidade exponencial, numa velocidade muito rápida. E isso tem tido cada vez mais um impacto dentro da escola. Afinal de contas, porque o que a gente sabe é de que 65% das profissões que existem hoje, para as crianças que estão no Fundamental 1, elas não vão encontrar mais essas profissões. Ou seja, a gente está se direcionando para uma transformação muito grande dentro da sociedade. E, de maneira alguma, a gente está se preparando para isso. Todas as profissões vão ser afetadas, desde as profissões mais essenciais, como medicina, por exemplo, até as profissões que são mais famosas ou mais requisitadas, como direito, engenharia ou contabilidade. Tudo isso tem uma tendência muito a sofrer um impacto muito grande dentro da tecnologia, e isso faz com que a gente acabe perdendo um pouco do rumo do que a gente está ensinando para as crianças e o porquê a gente está ensinando aquilo ali para as crianças. Então, para dar um exemplo prático, eu vou pegar o caso da matemática, que é muito emblemático. As pessoas têm muita dificuldade, né? Já existe uma áurea ali em volta daquela matéria e faz com que as pessoas tenham até medo, então até repulsa com relação à matéria. E a minha pergunta que eu faria é o seguinte: o porquê que a gente está ensinando aquilo ali, o como que a gente está ensinando aquela matemática e como que a matemática poderia ser ensinada de forma que ela pudesse ser melhor aproveitada para uma vida futura. Tanto com relação à questão da vida profissional dele, né, das pessoas que vão usar aquilo ali, assim como o desenvolvimento do raciocínio para que as pessoas pudessem ter uma habilidade desenvolvida na escola. E mais ainda, pensando com relação à comparação de matérias, o que é mais importante atualmente? Como a gente bota isso na balança? Você ensinar matemática ou você ensinar um desenvolvimento socioemocional dentro das crianças, para as crianças, enquanto matéria? O que é mais importante? É que ela tenha um desenvolvimento de um raciocínio lógico, ou que ela aprenda a fazer determinadas contas, ou aplicar determinadas contas, ou que ela aprenda a conviver em sociedade? Como é que a gente bota isso na balança? Em momento nenhum eu estou dizendo qual dos dois é importante, eu só estou falando que a gente ainda não parou para discutir seriamente o que deveria estar sendo ensinado dentro das escolas e como deveria estar sendo ensinado. E mais ainda, se na escola a gente prepara ele para a vida, ou prepara ele para o mercado de trabalho, ou então prepara ele para conseguir um emprego, por que a gente não está ensinando as crianças a usarem dinheiro, ou a manipular dinheiro, ou entender como que aquilo dali funciona? Se o objetivo da escola é preparar para um mercado de trabalho, e o mercado de trabalho, uma das grandes vertentes é você conseguir dinheiro, então por que a escola não ensina você a ganhar dinheiro e a você manipular aquilo ali? E mais ainda, dentro da matemática, a gente está falando de uma economia financeira, uma economia familiar,
né? E como que a escola poderia estar ensinando isso? A escola, matemática financeira que é ensinada dentro da escola, chega a ser ridícula. Nem no sexto, nem no sétimo ano, quando tem esses tipos de abordagem de assunto, a gente trata de uma maneira realista ou de uma maneira prática, de que o aluno possa levar aquilo dali para dentro de casa e ensinar para os pais ou passar para os pais. E nem quando chega lá no ensino médio, a gente aborda aquilo dali de uma maneira real. A gente só pega a parte do sistema, da parte prática de como fazer determinadas contas, mas não ensina como que é a praticidade disso. Indo nessa linha de raciocínio, eu gostaria de especificar um pouco mais como que funciona a questão do ensino da matemática. Tem 3 linhas de ensinos que são básicas, existem outras, mas basicamente são 3 linhas de ensinos que falam como que a gente poderia estar ensinando a matemática. Uma delas é a questão de ensinar a matemática pela matemática, ou seja, a gente está ensinando o raciocínio, como que aquilo ali nasceu, como que o matemático pensa, né? E como desenvolver aquele tipo de raciocínio, que é um tipo de ensino totalmente diferente quando a gente vai pensar como se fosse um engenheiro, ou seja, a gente está pensando na praticidade daquilo ali, aonde que aquele assunto ali vai ser aplicado. E quando a gente pensa só nessas 2 áreas, a gente já está divergindo completamente, porque uma área vai para o lado do raciocínio, desenvolver como que aquela matemática ali pode ser pensada, como que aqueles assuntos ali podem ser pensados, ou até mesmo desenvolver o raciocínio lógico do assunto, e o outro vai usar como ferramenta. O engenheiro, basicamente, quando olha para a matemática, o engenheiro físico olha para a matemática, ele olha simplesmente como se fosse uma ferramenta para chegar em um outro determinado ponto. E isso já é um ponto muito divergente dentro do ensino da matemática. Tem mais um ponto ainda, que é o que acaba acontecendo na prática, na grande maioria das escolas, que seria só a repetição, a praticidade, ou seja, o aluno faz uma divisão, uma conta de divisão, uma conta de multiplicação, ele começa a fazer aquelas contas ali de cabeça, faz um MMC, faz um MDC, mas ele não consegue ver na vida prática dele aquilo ali, como que ele aplica na vida prática daquilo ali. Então, basicamente, são 3 vertentes, né? Uma visão do matemático, outra visão do engenheiro e outra visão da praticidade, né, da repetição, do mecanismo, né, de como fazer aquilo ali, que dão direções completamente diferentes para a forma como a gente vai ensinar matemática. E nem isso, nem para matemática em si, a gente parou para discutir em que vertente a gente deveria estar indo. É óbvio que a gente pode estar tentando fazer um mix entre uma e outra, mas até nisso a gente não conseguiu se entender até agora. Então, vou dar exemplos práticos de matérias dentro da matemática que são extremamente úteis, que são extremamente aplicáveis em várias direções, porém a forma como a gente está ensinando aquilo ali na escola não está tendo um impacto que deveria estar tendo, independente da vertente que a gente use para educar as crianças. Por exemplo, logaritmo, números complexos, geometria analítica, divisão de polinômios e vários outros tópicos, a gente está ensinando de uma maneira que onde o aluno olha para aquilo ali e ele não consegue nem entender o raciocínio, nem entender a praticidade daquilo ali. Por exemplo, você pega a parte de números complexos, a praticidade daquilo ali algo que está muito acima do nível do que eles poderiam estar compreendendo. Por exemplo, construção de asa de avião. Eu posso apenas dizer que aquilo dali, o número complexo, é aplicado na construção de asa de avião. Agora, como mostrar aquilo dali para a criança é um assunto que está tão distante que eu fico me perguntando por que a gente está ensinando aquilo. Na divisão de polinômios, quando a gente está no 8º ano, a criança está aí por volta dos 12, 13 anos, máximo 14 anos, né, em média, né, a gente também tem uma importância extremamente grande. Agora, o porquê a gente está ensinando aquilo ali naquele momento, isso a gente não parou para discutir. Eu não gostaria de ir para as outras áreas, porque eu poderia estar dando um tiro no pé
com relação a uma coisa que eu não conheço, ou que talvez eu nem eu conheça, mas eu não tenho tanta habilidade ou tanto conhecimento quanto um profissional da área, um especialista da área. Agora, o que eu poderia falar com relação às outras áreas, por exemplo, na área de português, não seria nenhum tópico em específico, né? Por que a gente está ensinando sujeito, predicado e coisas desse tipo, mas eu falaria com relação à comparação do ensino da língua com o ensino da comunicação. Por exemplo, como que o aluno pode se comunicar melhor, como que ele pode transmitir a ideia melhor e dar ênfase nessa direção. O que a gente tem muito dentro do estudo de português é uma ênfase muito em gramática. Não estou dizendo que não é importante. Eu estou dizendo que a vertente como ele é ensinado talvez poderia ser um pouco diferente. Se não fosse diferente, não existiria uma faculdade de português, literatura e uma faculdade de comunicação. Se essas duas coisas fossem a mesma coisa, não existiriam duas faculdades diferentes. Então, o profissional de comunicação tem uma habilidade muito grande de transmitir a informação que ele está querendo transmitir. Não necessariamente uma habilidade muito grande em conhecer todas as normas cultas da língua. Então, isso tem um impacto muito grande também lá embaixo, lá na educação básica, onde a gente tem dado ênfase em uma direção, mas talvez o que a gente precisa seja uma outra coisa, seja um ensino até mesmo de uma outra matéria, ou por uma outra vertente, ou por um outro ponto de vista que não está sendo dado. Então, quando eu estou falando desses assuntos, né, eu estou colocando em questão, eu estou mostrando que a gente tem um conflito muito grande dentro das escolas hoje, se nós pensarmos só a matéria em si. Quando a gente pensa também em comparar as matérias que estão sendo dadas com outras matérias que poderiam estar sendo dadas, como eu falei no caso da matemática de habilidade socioemocional, ou com relação à questão financeira, dentro do português a questão da mais ênfase à comunicação do que a parte de gramática, não querendo dizer que a prática de gramática não seja importante, assim como não querendo dizer que o logaritmo ou o número de complexos não são importantes. É simplesmente o como que a gente está ensinando aquilo ali e como que a criança vai aplicar aquilo dali na vida dele, porque da maneira como está sendo, o que a gente está fazendo é só entupindo os alunos de informação e verificando no final se eles conseguiram reter alguma coisa, que é o modelo de avaliação que a gente tem. E não necessariamente o aluno que tira uma nota boa na prova significa que ele vai ser uma boa pessoa no futuro. Significa somente que ele se adaptou ao modelo de avaliação escolar. E isso é um ponto importante, é um ponto forte a ser destacado. A gente ensina uma série de coisas que não necessariamente o aluno se desenvolveu enquanto pessoa. Ele só se desenvolveu em fazer uma prova. E ainda, mais importante do que ensinar todas essas matérias, uma coisa que a gente já vem conversando desde o século passado, na verdade, a gente já tem crianças chegando na fase adulta que já pegou a parte do aprender a aprender, que foi muito batido no ano 2000, por volta do ano 2000, 98, 2000, 2002, aprender a aprender, e até hoje a escola ainda não se adaptou a essa situação. A gente já tem pelo menos mais de 20 anos e a gente não conseguiu se adaptar a isso. Como assim? Não existe nenhuma matéria que ensine o aluno a aprender. Basicamente, os alunos vão sendo ensinados na prática ou de maneira empírica. Olha, faz isso daí e eu vejo se você está fazendo certo e eu vou te dando algumas dicas. Não existe uma ênfase de mostrar para o aluno como que ele deveria aprender, ou seja, quando os alunos chegam no sexto, no sétimo, oitavo ano, eles não sabem escrever no caderno, escrever no caderno, não estou falando escrever a gramática, eu estou falando organizar um caderno de uma maneira que ele possa aproveitar aquele caderno ali em algum momento ali para o futuro dele de estudo. Assim como não existe uma matéria que mostre um modelo, que mostre ao aluno como que ele deve estudar em casa, quando que ele deve estudar, aonde que ele deve estudar, ou que horas que ele deve estudar, qual é a intensidade que ele deve estudar, o que ele deveria estudar. Ou seja,
Isso não existe dentro do modelo escolar. E mais ainda, que é mais problemático, o aluno não é ensinado, não é incentivado a estudar por ele próprio. Ou seja, o aluno sempre é dependente, sempre fica dependente do professor, né? O professor é aquela referência onde ele retém a informação e o aluno sempre vai através dele. E apesar de ter situações onde a escola mostra isso para o aluno, ainda não há um modelo de matéria, ou ainda não há um modelo de fortificar esse tipo de aprendizado, onde o aluno deveria estar aprendendo a aprender, ou de uma maneira mais simples, de uma palavra mais antiga, de ser um autodidata, de simplesmente ele ir procurando as informações por ele mesmo, pelas coisas que interessam a ele, e o professor ser uma referência onde vai orientar para onde ele deveria ir, ou como ele poderia ir melhor naquela direção ali. Então, de uma maneira geral, o sistema educacional é um sistema tão complexo que, para um profissional dar a solução, isso é praticamente impossível. Ele precisa a sociedade, de uma maneira como um todo, se reunir, vários profissionais se reunir para que a gente defina isso. E o que eu estou trazendo nesse vídeo é que a gente ainda não fez esse movimento de entender quais são as matérias que deveriam estar sendo passadas dentro da escola, como elas deveriam estar sendo passadas e qual é o objetivo de estar sendo usado aquilo ali. Mais uma vez, pegando um exemplo da minha área, né, eu basicamente, na minha vida particular, depois que eu saio do colégio, eu nunca usei Bhaskara na minha vida, nunca resolvi uma equação do segundo grau na minha vida. O que me faz refletir é por que eu estou ensinando isso para o aluno. Isso me ajuda a um determinado raciocínio lógico, ajuda um determinado raciocínio lógico, mas se é para ensinar o raciocínio lógico, existiriam outras matérias que seriam mais impactantes no desenvolvimento desse raciocínio do que simplesmente ensinar essa estrutura. Não estou dizendo que ensino de equação de segundo grau não é importante. Óbvio que é importante, ele vai utilizar isso em diversas e inúmeras vezes na vida dele, mas o impacto que isso está tendo e a forma como isso está tendo, isso precisa ser discutido urgentemente. Este canal precisa e depende de você. Se você puder, aqui na descrição do vídeo tem os links para a campanha no Patreon, para você fazer a sua doação para o canal. Com essa ação, será possível continuar seguindo em frente, independente e isento de interferências. Além disso, você mantém uma porta aberta para que a sua voz e ideias tenham visibilidade na sociedade. Vamos juntos melhorar a educação. Ajude a patrocinar o canal. Se você não pode fazer uma contribuição financeira, tudo bem, não se preocupe ou fique chateado. Você pode sempre ajudar deixando o seu like nesse e nos outros vídeos, fazendo o seu comentário e as suas sugestões ou compartilhando os vídeos com os seus conhecidos. Você também pode assistir os outros vídeos do canal ou participando das comunidades do canal que estão linkadas na descrição desse vídeo também. Cada pequena contribuição ajuda. Não estamos sozinhos, vamos juntos. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Um abraço.